Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos abrir a Bíblia Sagrada na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. E vamos para a segunda mensagem sobre o tema Como ouvir a voz de Deus. Todos acharam? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. E diz assim o apóstolo dos gentios: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então vamos orar para que o Espírito Santo nos faça entender aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós outra vez reunidos para apresentar ao Senhor o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. E queremos, Senhor, aprender mais de Ti. Queremos crescer um pouquinho mais no conhecimento de Deus, no conhecimento da Tua palavra, da Tua verdade. Nós temos o privilégio, Senhor, de nos congregarmos numa igreja onde a Tua palavra é pregada com verdade, onde o Teu Espírito Santo nos ensina todo o desígnio de Deus. Então nós queremos usufruir o máximo desse privilégio. Queremos aprender, queremos ter uma vida espiritual sólida, queremos viver a nossa vida espiritual, produzindo frutos para Ti, glorificando o Teu nome, exaltando o Senhor através de nossas vidas. Então fala-nos nessa noite, fala à Tua igreja, fala aos Teus pequeninos, às ovelhas do Teu rebanho. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor, como profeta desse ministério, e fala ao Teu rebanho. Que tudo, Senhor, seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. E que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, eu disse aqui no finalzinho do culto de domingo à noite que eu aprendi, desde que veio a revelação da graça de Deus para o nosso ministério, que nada é mais urgente, nada é mais importante, nada é mais necessário, nada é mais proveitoso para a vida de todos nós, filho de Deus, eleito de Deus, de todos nós cristãos, do que ouvir a voz de Deus. Vocês lembram que eu falei isso no finalzinho do culto? Agora tem gente que pergunta assim: Pastor Carlos Magno, será, pastor, que já não foi suficiente aquilo que Deus falou conosco desde Gênesis até o livro de Apocalipse? Será que ali já não está tudo? Será que não satisfaz a gente? Não, não satisfaz não. Não foi suficiente não. Por isso que eu disse no finalzinho do culto de domingo à noite, que nós iríamos ver no culto de quarta-feira 4 razões que vão fazer a igreja compreender por que o Deus da Bíblia quer falar com você, quer falar comigo, quer falar conosco, além daquilo que Ele já falou aqui, desde Gênesis até o Apocalipse. Qual é a primeira razão?
pela qual Deus quer falar conosco, além do que Ele já falou aqui na Bíblia Sagrada. Bom, a primeira razão é porque Deus nos ama. E Deus, meus irmãos, Ele quer ter uma comunhão conosco exatamente igual com a comunhão que Ele tinha com o povo de Israel no passado. Ora, se na época da lei, se vivendo debaixo da lei, Deus tinha uma comunhão profunda com os judeus, e conosco que vivemos debaixo da graça, essa comunhão tem que ser ainda mais forte, essa comunhão tem que ser uma coisa ainda mais evidente. Então esta é a primeira razão. A segunda razão é que Deus quer nos falar, porque todos nós precisamos da direção dele. Olha, meu irmão e minha irmã em Cristo, todos nós precisamos ter uma direção clara, uma direção segura, uma direção concreta, uma direção bem definida, porque nós vivemos num mundo, como Paulo diz aqui, onde existem muitos tipos de vozes. Então, no meio da turbulência da vida, no meio dessas tantas vozes que há no mundo, como o apóstolo alerta, se nós que somos de Deus não tivermos uma direção certa, nós vamos ficar perdidos. Nós vamos ficar desorientados nesse mundo. Então Deus, Ele quer nos dar uma direção certa, da mesma maneira que Ele deu a Moisés, da mesma maneira que Ele deu a Noé, da mesma maneira que Ele deu a Abraão. Porque Deus dizia assim, olha, Noé, Moisés, Abraão, faça assim, assim, assim. Eles fizeram assim, 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 como Deus falou, e deu certo. E sempre deu certo. Então, em todas as áreas da vida, em todas, você tem que ter a direção de Deus. Olha, se você é um comerciante, você tem que ter a direção de Deus para o teu comércio, você tem que ter a direção de Deus para a tua vida profissional, você tem que ter a direção de Deus para a tua família, para o teu namoro, para a vida sentimental, você tem que ter uma direção de Deus para os teus estudos. Em todas as áreas da vida, nós temos que ter a direção de Deus. Amém? Em Provérbios, abra aí em Provérbios, por favor. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui muito importante. Provérbios, capítulo 20. Vamos lá. Versículo 24. Ok? Olha o que diz aqui. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Olha só. Quer dizer que os passos do homem são dirigidos por Deus. Agora, eu pergunto, se não são dirigidos por Deus, são dirigidos por quem? Se Deus não estiver dirigindo os teus passos, quem estará dirigindo os teus passos? Ou a teimosia do teu coração, ou os teus próprios conselhos. Ou você estará sendo dirigido pelo diabo através dos seus filhos. Não há outra opção. Não tem outra alternativa. Agora, a terceira razão pela qual Deus quer nos falar, além daquilo que Ele já falou aqui na Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Olha, Deus quer nos falar, porque Deus sabe que todos nós precisamos de consolo, todos nós precisamos de certeza, como os antigos também precisavam. Não há diferença. Tanto eu como pastor, como você como ovelha, nós precisamos de certeza, nós precisamos do consolo de Deus, porque, irmãos, quantas vezes ao longo da vida nós nos encontramos em situações que a gente diz assim, olha, eu estou entre a cruz e a espada. Situações difíceis, todos nós. Então, nesses momentos difíceis, nesses momentos cruciantes da vida, nós precisamos saber qual é a decisão certa que temos que tomar. Precisamos saber de Deus qual é o caminho que devemos seguir, porque às vezes você está naquela situação que Moisés esteve, você olha para trás e vê o exército de Faraó vindo te pegar. Você olha para frente e vê um mar vermelho pela frente que não tem saída, que não tem escapatória, que não tem como você fugir. Moisés esteve entre a cruz e a espada. Nós também, muitas das vezes, nos encontramos entre a cruz e a espada. Nós muitas das vezes também nos encontramos em situações extremamente difíceis no dia a dia da nossa vida, em todas as áreas. Às vezes nós sofremos fracasso,
Às vezes tomamos decisões erradas e nesses momentos de fracasso, nesses momentos de erro, nós precisamos da direção de Deus. É quando você diz: Senhor, olha, eu errei aqui, eu falhei, eu tomei uma decisão equivocada, eu tomei uma decisão errada. E agora, Deus, como é que eu faço para consertar isso? E agora? Como é que eu ajo? Como é que eu conserto essa bobagem que eu fiz? Como é que eu encontro o rumo correto? Então tudo a gente depende de Deus, absolutamente tudo. A quarta razão: Deus quer falar contigo, Deus quer falar comigo, Deus quer falar com todos nós, além daquilo que Ele falou aqui na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, porque Deus quer que você o conheça. Deus quer que você conheça Ele na intimidade. Eu digo sempre, a prioridade número 1 desta igreja, a Igreja Cristo é Vida, é fazer com que os eleitos de Deus, que chegam até a nossa igreja, que chegam até o nosso ministério, venham a conhecer Deus como Deus quer ser conhecido. A nossa relação com Deus tem que ser uma relação onde Deus fala, nós ouvimos. Nós falamos, Deus nos ouve. Porque o Deus que nós servimos, esse Deus que nós cremos, não é um ídolo. Ele não é um Deus de pedra, ele não é um Deus mudo, como o Deus dos católicos. É diferente, completamente diferente. Você quer ver? Já que estamos aqui perto, abra no Salmo 115, para você ver o que a Bíblia fala. Salmo 115, versículo 4 e 5. Olha o que diz aqui o salmista. Ele diz assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Quer dizer, o nosso Deus não é um ídolo. O nosso Deus, a Bíblia diz, Ele é espírito e vida. O nosso Deus fala, o nosso Deus ouve. O grande problema é que na grande maioria das vezes as pessoas falam com Deus, elas querem falar com Deus, elas falam com Deus, mas nunca se preocupam em ouvir Deus falar com elas. Esse é o grande drama do cristianismo. Então, antes de nós entrarmos fundo nessa questão aqui, vamos ver como é que esse Deus da Bíblia falava no passado, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, porque hoje é a mesma coisa, não mudou nada, absolutamente nada. Então, em primeiro lugar, Deus falava no passado numa relação direta com o espírito do homem. Grave bem isso aqui. Eu quero que você entenda isto aqui. Por exemplo, vamos abrir em Gênesis, para você entender melhor. Gênesis capítulo 12, versículo 1. A chamada de Abraão, você lembra, né? Então, olha o que o texto sagrado diz. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí o versículo 4 diz: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Olha só, como é que Deus falou isso aqui com Abraão, hein? Como é que Deus falou? Como é que Deus transmitiu tudo isso aqui para Abraão? Olha, isso aqui é um segredo que eu quero que você aprenda. Você tem que aprender isso aqui. Qual é o segredo, pastor? Deus revela a sua vontade direto ao espírito do homem. Isso é um segredo tremendo. Deus revela a sua vontade direto ao teu espírito, direto ao meu espírito, direto ao nosso espírito. E eu tenho vivido assim desde o início da minha caminhada espiritual. Porque eu também era um idólatra, como Abraão. Eu tinha um excelente emprego, mas eu vivia na idolatria. Eu ganhava um excelente salário. E um dia, eu também senti Deus
mandando eu largar tudo para servi-lo. Eu senti Deus falando aqui dentro comigo. Larga tudo, larga tudo. Você vai me servir, você vai pregar a minha palavra, você vai anunciar o evangelho. Eu lembro que um dia, trabalhando na Nuclebras, essa inquietação e Deus falando, Deus mandando eu largar, aquela coisa aqui dentro, forte. E eu entrei no banheiro, no toalete, me ajoelhei e orei: Senhor, se é a tua voz, se o Senhor está falando mesmo isso comigo, faça eu perder o encanto por esse emprego. Porque eu tinha verdadeiro amor por aquele emprego. Para um ambiente maravilhoso. Um salário altíssimo. Né? Que era tudo que eu pedi na vida a Deus. Foi ter um emprego como aquele. E a partir daquele momento que eu orei a Deus, eu perdi todo o encanto por aquela empresa. Não é que eu achasse ruim a empresa. Eu não sentia mais prazer de ir para lá. Eu não sentia mais prazer de desempenhar a minha função. Mesmo ganhando bem, mesmo gostando do ambiente, mesmo gostando dos meus colegas de trabalho. E aí, eu larguei tudo e fui servir a Deus. Então, a partir dessa experiência, irmão, eu passei a sentir a direção de Deus para a minha vida. Eu passei a sentir a direção de Deus para a igreja, para o ministério. Olha, e tem dado certo. Tem dado absolutamente certo. Como Deus falou aqui com Abraão, Deus colocou no coração dele: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti eu vou fazer uma grande nação, eu vou te engrandecer o nome, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus falou direto ao espírito de Abraão. E Abraão, diz aqui o versículo 4, partiu, pois, Abraão como Deus lhe ordenara. E eu pergunto para você que está aqui nessa noite: será que Deus, meu irmão, já não falou com alguém aqui nessa igreja para ser um pastor, para ser um pregador? Será que Deus já não falou ao teu espírito para você ser um diácono, para você ser um ministro, para você participar do grupo de louvor, para você de alguma maneira fazer a obra? Será que você já não sentiu esta vozinha falando aqui no íntimo, aqui dentro do teu ser, do teu coração? Será que você nunca ouviu essa voz? O problema é que nos dias de hoje a coisa é muito diferente. Quando aparece alguém aqui, normalmente é gente de fora, e diz: pastor, eu te ouço pelo rádio, eu vim falar com o senhor, porque eu amo essa palavra, eu quero pregar esse evangelho, eu sinto uma chamada de Deus, Deus está mandando eu fazer a obra ao teu lado. Eu digo: é mesmo? Está disposto? Estou. Tá bom, então você vai fazer a obra comigo. Tá bom, pastor, agora me diz uma coisa: quanto é o salário? Onde é que eu vou morar? Eu vou ter direito a uma casa com piscina? Eu vou ter direito a plano de saúde da Unimed, seguro de vida? Olha, já vem com a exigência do tamanho do mundo. Irmãos, quando Deus me chamou para o trabalho espiritual, eu larguei tudo. Eu tinha 5 anos de Nuclebras. Todo mundo dizia: você ficou louco. Você está no topo da pirâmide. Você está numa posição que menos de 5% dos brasileiros alcança. E você vai largar tudo? Eu digo: eu vou largar tudo. E na época, a proposta que me fizeram era: você vai fazer a obra é feita com sacrifício, nós vamos te ajudar com um salário mínimo. Eu larguei 30 salários mínimos, 33. E fui ganhar um salário mínimo. Eu não olhei para nada. Eu só queria servir a Deus e mais nada. Aí a pastora Sandeli, minha esposa, que é testemunha, porque eu me converti primeiro, ela depois. Totalmente contra. Ela dizia: você não vai fazer uma loucura dessa? Eu digo: vou fazer, sim senhora, já está feita. Olha, e no início foi um inferno. Quantas vezes eu chegava na minha casa e ela chorando: o que houve? Eu não aguento mais. Abra a geladeira, só água. E olha lá, eu digo: dê graças a Deus pela água. Pelo menos tem água. Eu não aguento mais, é ovo segunda, é ovo terça, é quarta, quinta, sexta, sábado. Eu digo: não, mas a palavra diz: ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Irmãos,
porque eu não queria saber de nada, eu só queria saber de servir a Deus. Olha, estamos aqui até os dias de hoje. Ela se converteu lá na frente, hoje é uma pregadora, hoje é uma pastora. Quer dizer, e tudo isso por quê? Porque eu dei ouvidos à voz de Deus. Amém? Segundo lugar, no passado, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, Deus falava através de visões e através de sonhos. Agora, preste atenção. Muito cuidado com isto aqui. Muito cuidado. Eu não quero de maneira nenhuma que você saia daqui da igreja, sabe, procurando por visões, procurando por sonho. Não, por favor, não faça isso. Daniel teve um sonho, Daniel teve uma visão. Você sabe que José teve um sonho, quando ele quis abandonar Maria, Deus fez ele sonhar, o anjo falou com José através de sonho, disse, olha, não abandona tua mulher, o que nela foi gerado é do Espírito Santo, ela não fez nada de errado, ela vai dar à luz um filho, você vai colocar nele o nome de Jesus, ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então tudo isso foi Deus falando. Então se Deus quiser te falar, ele pode falar através de sonho, ele pode falar através de uma visão. Agora, por favor, não pode fazer dessas coisas uma libertinagem. Porque hoje o que se faz de libertinagem na obra de Deus com essa coisa de sonho é uma brincadeira. Pastor, eu sonhei, pastor. Sonhou com o quê? Olha, no sonho, eu não vi o rosto não, sabe, pastor? Mas eu via um rapaz de blusa amarela. Olha, Deus me mostrando que o meu eleito está de blusa amarela. Aí a moça entra na igreja assim... tem um ali na ponta dele, mas ele é casado, não, mas Deus mostrou de blusa amarela, quem sabe? Quem sabe a mulher não morre depois da manhã e fica comigo. Eita, tem outro lá, tem outra. Isso é brincadeira. Não é, dona Ju? Isso é fazer libertinagem, sabe? Pastor, eu sonhei com isso, pastor, eu sonhei com aquilo. Não, irmão. Deus pode falar, se Ele quiser, através de sonho, através de... Pode. Mas tem que ser uma coisa muito séria. Tem que ser uma coisa muito... de responsabilidade, e se houver uma extrema necessidade para Deus fazer isso, como houve no caso de Daniel, como foi no caso de José. Amém? É bom fazer esse alerta, porque o que tem de gente aí nas igrejas, atrás de sonho, meu irmão, querendo interpretar sonho, querendo, eu sonhei, pastor, e o que é que tem? Eu também sonhei, eu também sonho. Uma coisa é você ter um sonho normal, outra coisa é você ter um sonho como uma mensagem direta de Deus para você. São duas coisas totalmente diferentes. Então, por favor, não entra nessa não, viu? Pastor, essa noite eu sonho. Olha, eu vou até comer uma feijoada hoje à noite, diz que quando come feijoada, sonha. Ai, que eu quero sonhar para ver se Deus... Não, não é assim não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Isso é fazer libertinagem com as coisas de Deus. Amém? Terceiro ponto, Deus falava audivelmente, você ouvia, através dos profetas. Vamos abrir no livro do profeta Isaías, por exemplo. Vamos lá, Isaías, capítulo 38, Isaías 38, versículo 4 a 6, do 4 ao 6. Todos acharam? Então vou ler, tá? Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei pois aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Quer dizer, Deus usou o profeta e disse, vai lá, fala com Ezequias, dá o meu recado. E ele chegou e disse, assim diz o Senhor. Você vê, essa voz audível, você a ouve hoje, através do profeta da igreja. Quando você vem aqui, você olha para mim, e você está ouvindo a voz do profeta de Deus. Eu sou um profeta de Deus. Deus está falando com você, através de mim, e Deus está falando aquilo que Ele sabe que você precisa ouvir. Ou você pensa que sou eu que decido que mensagem trazer para a igreja? Não. Quantas das vezes
eu penso uma coisa e na hora H Deus, não, é isso aqui que eu quero que você fale. E Deus fala através do profeta da igreja. Então você ouve uma voz audível através do profeta de Deus. Quantas vezes o pastor está pregando, Deus está falando, parece que a mensagem foi direta para você. Às vezes a pessoa vê a igreja pela primeira vez, aí diz assim, puxa vida, eu acho que alguém falou de mim para o pastor. Porque tudo que ele falou, parece que ele que sabe da minha vida. Parece que alguém contou para ele lá. Não, é que Deus sabe de todas as coisas. Então a pessoa ouviu verdadeiramente a voz de Deus. Amém? Em quarto lugar, Deus falava por circunstância e continua falando. Vamos abrir no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Deus falava e continua falando através das circunstâncias. Encontraram? O capítulo 4, o versículo 36 e 37, diz o seguinte. É importante a gente ler esse capítulo 4, os dois últimos versículos. Depois a gente lê o capítulo 5 do em diante. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então havia um homem na igreja, temente a Deus, fiel a Deus, espiritual, cheio de fé, a igreja precisando, porque a igreja é mantida pelo povo de Deus. E este homem, como ele possuía uma propriedade, um campo, um sítio, uma fazenda, ele foi lá, vendeu a fazenda, pegou o dinheiro do preço da venda e depositou aos pés dos apóstolos. Entregou para ser usado em prol da obra de Deus. Ok, agora você vai entender o capítulo 5 em diante. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando, o sepultaram. Olha que coisa interessante isso aqui. José foi lá, fez uma oferta maravilhosa. Se desfez de uma propriedade, de um bem precioso. Ananias e Safira estavam lá olhando. Isso deve ter repercutido muito na igreja, né? Imagina, olha, o irmão fulano está doando um carro para a igreja, o irmão Beltrano, ele tem um apartamento, ele vendeu e trouxe todo o dinheiro para ser empregado na obra, para ser empregado em favor do reino. Ok, isso repercute na igreja inteira. Esse indivíduo aqui com a mulher dele, disseram, vamos fazer o mesmo? Olha, está todo mundo elogiando José. Está todo mundo elogiando Barnabé. Vamos lá, nós também queremos ser elogiados, nós queremos também ter destaque na igreja, né? Olharam por esse lado. Foram, venderam a sua propriedade, mas entraram em acordo. Olha, o negócio é o seguinte, um exemplo, né? Nós vendemos aqui por 100 mil reais. Eles não vão saber por quanto foi. Eles não sabem quanto é que foi a venda. Vamos fazer o seguinte, vamos reter a metade. A gente fica com 50 mil reais e dá 50. E todo mundo vai olhar para a gente como olha para Barnabé, achando que nós fizemos a mesma coisa, que nós tivemos a mesma atitude de fé. E assim eles fizeram. Só que na hora que esse indivíduo aqui está entregando o dinheiro, está colocando a oferta aos pés do apóstolo, Pedro discerniu, porque quem tem o Espírito Santo discerne, que esse sujeito estava agindo de má fé,
que esse homem estava mentindo, que esse homem estava dissimulando. Pastor, como é que Pedro discerniu? Um dia desse eu falei aqui na igreja, nós tivemos um roubo aqui na igreja, lembra que eu falei? Eu estava em Recife, por telefone Deus me disse quem foi. Pastor falando comigo, eu digo, olha, já vou te dizer quem foi. Pastor, como é que o senhor sabe? Deus já me disse aqui quem foi. Você vai chamar essa pessoa e vai dizer que foi ela, e para ela devolver. O pastor não queria fazer, não, eu prefiro pagar, eu prefiro assumir o prejuízo. Não, você não vai assumir prejuízo nenhum, você vai fazer isso, rapaz, faça, eu sou um profeta de Deus. Foi bater e valer. O Espírito Santo faz isso, o Espírito Santo faz a gente discernir as coisas. Então Pedro discerniu, disse, vem cá, por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração para você mentir ao Espírito Santo, reservando parte do valor da venda? Por que você fez isso, rapaz? Se você tivesse conservado todo o dinheiro, não era teu? Alguém mandou você vender? Alguém te obrigou? Não, ninguém nem sabia que você ia fazer isso. E vendido não estaria em teu poder? Então por que você colocou no teu coração esse desígnio, esta vontade de mentir, esta vontade de ludibriar? Olha, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Ninguém aqui saberia o que você fez, mas Deus sabe, e tanto sabe que já me revelou a tua trama. Quando ele acabou de ouvir essas palavras, caiu duro e morreu aos pés do apóstolo. Levaram, sepultaram, mas olha o que aconteceu no versículo 7, diz assim: quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que tinha acontecido. Deve ter entrado na igreja toda feliz, meu marido já deu, já está o maior comentário entre os irmãos, poxa, que casal de fé, que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. Já deve ter entrado igual uma pavoa. Não era pavão, não era pavoa, viu? Aquelas penas, para ser elogiado por todo mundo, né? Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, me diz uma coisa, você vendeu por tanto aquela terra? Ou seja, você vendeu por 50 mil aquela terra? Foi Pedro, foi isso mesmo, 50 mil, olha, mordeu a isca. Aí Pedro disse, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou, morreu. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. Versículo 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Quer dizer, veja que coisa interessante, né? Deus estava falando com a igreja que não queria avareza nas ofertas, que não queria dissimulação no meio do povo dele, que não queria mentira. E Ananias e Safira não deram a mínima para o que Deus estava falando. Não deram a mínima. Como muita gente não dá a mínima hoje. Qual foi o resultado? Uma morte prematura. Então Deus estava dizendo, vocês estão vendo? Eu não quero mentira na minha igreja. Eu não quero dissimulação. Eu não quero dentro da minha igreja gente de duas caras. Eu não quero dentro da minha igreja esse tipo de comportamento. Porque se fizer, tem morte prematura. Então, Deus fala através das circunstâncias. Deus fala. Eu falei desse culto aqui, o que aconteceu agora lá no Haiti, né? Eu digo, olha, Deus fala comigo profundamente através de uma tragédia daquela. Deus mostra aquilo e está dizendo, você está vendo como você tem que ser grato a mim? Como você tem que ter gratidão por mim? Eu te guardo, eu te protejo, olha a tua vida, olha os teus filhos. E veja lá, 6 milhões de pessoas sem casa, sem comida, sem água. Muitos perderam os filhos, perderam os pais, perderam famílias inteiras. Olha a tua vida. Seja grato a mim. Eu quero gratidão. Eu quero que você me ame muito mais do que você tem me amado.
Então Deus fala através das circunstâncias. Amém? Nos Estados Unidos da América, quando houve aquele episódio do dia 11 de setembro, o fatídico 11 de setembro, quando aqueles terroristas perversos pegaram aqueles aviões, derrubaram as 2 torres gêmeas, e um dos aviões iriam jogar sobre o Pentágono, né, mas caiu antes. Então aquilo era Deus falando. Você sabe o que aconteceu depois daquele episódio? A frequência aos cultos das igrejas americanas aumentou em 100%. Em 100% aumentou. Quer dizer que a turma entendeu o recado. Olha, sem Deus a coisa fica difícil. Sem Deus não tem proteção. Sem Deus não tem jeito. Nós estamos entregues aos nossos próprios conselhos. Nós vamos andar na vaidade do nosso próprio pensamento. Vai dar tudo errado. Vamos atrair tragédia. Os inimigos vão prevalecer. Não tem segurança que ter jeito. Não tem poder financeiro que resolva se não estiver debaixo da proteção de Deus. Então ouviram a voz de Deus. Deram ouvidos ao que Deus estava falando. Amém, irmãos? Quinto lugar. Deus falou e Deus continua falando através dos anjos. Vamos ver aqui. Lucas capítulo 1. Versículo 26 em diante. Preste atenção. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Interessante, né? Agora veja, há anjos que aparecem com corpo, numa forma humana, e há anjos que aparecem sem tomar corpo. Como é que o anjo apareceu a José? Num sonho. Quer dizer, não era um anjo visível, não tinha um corpo. Esse que aparece aqui a Maria, tinha corpo. Chegou lá, entrou e falou: vem cá, Maria, tem um recadinho de Deus para você. Era um anjo de Deus. Eu já contei aqui à igreja, alguns anos atrás, nós tínhamos uma diaconisa na igreja de Recife, uma senhora bastante idosa, e ela contou para mim o seguinte: olha, pastor, terminou o culto de domingo, a minha filha ficou de vir me pegar, aí ligou que teve um problema com o carro, ela se atrasou e não podia me pegar. E eu resolvi caminhar um pouco e chegar num ponto de ônibus. Só que ela disse: olha, eu entrei numa rua, pastor, e tinha uns 6 homens assaltando. Eu vi os revólveres na mão. E ela muito idosa, ela anda bem devagarzinho, uma senhora idosa. E ela olhou para aqui e disse: meu Deus, acampa um anjo em meu redor. Esse pastor, do nada aparece um homem do meu lado, grande, e diz: olha, fique tranquila que eu vou passar com a senhora, não vai lhe acontecer nada. E passou. E os bandidos não fizeram nada. Aí levou ela até o ponto do ônibus. Ela disse, ficou com ela esperando. Quando o ônibus parou, que abriu a porta, que ela se virou para agradecer, cadê o homem? Sumiu. Ela disse: pastor, estava do meu lado, pastor. Falou comigo, me protegeu. Quando eu me virei para agradecer, sumiu. O que é que você acha que foi? Um anjo de Deus. Amém? A Bíblia diz que muitos, sem o saberem, acolheram anjos. Sem saber, acolheram anjos em suas casas. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém? Agora, a maioria dos anjos de Deus estão agindo sem corpo. Anjos que te protegem. Você sai da igreja, você pensa que está sozinho na rua, está nada. Tem anjos acampados ao teu redor. Tem anjos te guardando na tua casa, em tudo quanto é lugar. Eu creio nisso, eu creio no ministério angelical. Amém? Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Bom, 6º lugar. Deus falava e Deus continua falando através do Espírito dele em nossas vidas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Atos 16, versículo 6 em diante.
Olha o que o texto sagrado diz. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aleluia! Quer dizer que, olha como é interessante isso aqui, irmãos. Você diz assim, pera lá. Paulo queria pregar na Ásia e o Espírito de Deus não permitiu. Verdade. Disse, não é na Ásia que você vai pregar. Eu disse, bom, se o Espírito está dizendo que não é na Ásia, deve ser ali. Estou defrontando Mísia, né? Vou para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus também não permitiu. Não vai para Bitínia. Não é para Bitínia. Contornou Mísia, foi para Troade. Aí à noite vem uma visão de Deus e diz, olha, é para pregar na Macedônia. Irmãos, o Espírito Santo faz isso aqui, viu? O Espírito Santo faz isso. Por isso que isso que eu estou te mostrando é fundamental para você ouvir a voz de Deus. Porque, irmãos, sem ouvir a voz de Deus, olha, a minha vida, a tua vida, a nossa vida não vai ter rumo certo, não vai ter uma direção segura. Agora, você só vai ouvir a voz de Deus, em primeiro lugar, se você apresentar o teu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O que é que nós estamos fazendo aqui agora? O que é que nós estamos fazendo? Você já passou os olhos em quantas pessoas faltaram o culto de hoje? Comparando com o culto de domingo? Quer dizer, Deus falou, entrou por aqui e saiu por acolá, né? Hoje eu não vou não. Hoje eu estou cansado. O calor está muito grande, muito forte, estou com dor de cabeça. Eu vou para casa. Deus entende, Deus entende, Deus entende. Entendeu? E vão para casa mesmo. Como é que uma pessoa assim vai querer ouvir Deus falar? Como é que Deus pode falar com quem procede desta maneira, dessa forma? Não tem como, irmãos. Tem que apresentar o teu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Por que nós estivemos aqui domingo de manhã? Por que nós voltamos domingo à noite? Será que é para fazer festa? Será que é para passar o tempo? Não. Porque nós somos obedientes a Deus. Porque nós não brincamos com Deus. Então isso aqui é fundamental. Segundo lugar, você não pode se conformar com este século. Você não pode esquematizar a tua vida segundo os padrões deste mundo. Se você esquematizar a tua vida segundo os padrões deste mundo, você nunca vai ouvir Deus falar contigo. O padrão deste mundo é a prostituição, é o adultério, é a desonestidade, é a mentira, é o alcoolismo, são as drogas, é a violência, é o egoísmo, a avareza, o desamor. Esses são os padrões desse mundo. E por isso é que você vê os valores morais da família literalmente jogados na lata do lixo. Nós vemos aí a sociedade toda corrompida, uma sociedade apodrecida. Nós vemos aí as famílias se esboroando, os casamentos se destruindo, os jovens, todos eles refém de toda a sorte de males. Dá pena ver os nossos jovens hoje. Agora, uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que é nascida de novo, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela esquematiza a sua vida segundo o padrão de Deus. Ela não se prostitui, ela não vive em adultério, ela não é desonesta, ela não mente, ela não consome drogas,
ela não é escrava do álcool, ela não pode ser uma pessoa violenta, ela não é uma pessoa egoísta que só pensa em si, só pensa nela, e ela não é uma pessoa avarenta. Ela não é apegada a bens materiais. Mas não é mesmo. Não é apegada a bens materiais. Por quê? Porque ela esquematiza a sua vida segundo o padrão de Deus. Amém? E eu pergunto, você tem esquematizado a tua vida segundo os padrões deste século ou segundo os padrões de Deus? Porque hoje é assim, não, mas é normal, todo mundo faz. Não, mas nós estamos em pleno século 21. Ah, pelo amor de Deus, essa coisa de guardar a virgindade, isso não existe. Claro que existe. Por que não existe? Por que não existe? Até 30, 40 anos atrás, existia. A moça se guardava virgem, né? O rapaz, puxa vida, há 30, 40 anos atrás, nem tinha como. Porque se o rapaz quisesse praticar sexo antes do casamento, eu estou falando rapazes incrédulos, era difícil. Porque só tinha a casa da luz vermelha, e todo mundo tinha medo. Porque era um lugar suspeito, era um lugar onde as pessoas que frequentavam não eram pessoas de boa índole. Então sentia aquele receio, não ia, era muito difícil. Hoje, a moça e o rapaz namoram, começaram o namoro 7 da noite. 7h30 já estão procurando um motel. Desculpe a franqueza, mas é verdade. Claro, tem as exceções. Mas de uma maneira geral é assim. Por que hoje os governos estão aí aflitos com o problema da prostituição infantil? Onde é que você imaginaria, há 30, 40 anos atrás, que um dos graves problemas dos governos seria a prostituição infantil? Criança sendo usada no grande comércio do sexo. Então hoje, quando a mocinha fala que é virgem, olha, ela é alvo de chacota. As coleguinhas riem, zombam. Chegar no colégio e falar, as coleguinhas, você está de brincadeira, não vai me dizer isso. Você com 12 anos está virgem. Mas não é isso que a gente assiste aí todo dia, toda hora? Ou não é, pessoal? Ou estou falando alguma bobagem? Então como é que você tem enquadrado a tua vida? Segundo os padrões deste século ou segundo o padrão de Deus? Não, mas hoje todo mundo mente, pastor. Você é todo mundo, eu não sou todo mundo, sou uma pessoa só. Pastor, mas hoje o senhor sabe como é que é, né? Hoje, a vida dos mais espertos. Ah, é? Os mais espertos, que ele quer dizer, os mais desonestos. Né? Porque os exemplos estão aí. O sujeito abre a televisão, quem devia dar bom exemplo é o que dá o pior exemplo. As autoridades, os políticos, dão um péssimo exemplo. Aí a turma diz, bom, se ele faz, eu vou fazer também. Só que quem é de Deus, irmão, não se deixa levar por essa maré. Nós não somos Maria vai com as outras. Nós não somos mesmo. Nós somos pessoas de Deus. Amém? Então, se você se enquadrar dentro dessas regras de Deus, aí você vai ouvir Deus falar contigo. Aí você vai ouvir. Eu já disse aqui e vou repetir. Eu não sou muito adepto de ficar contando testemunho meu. Eu gosto do testemunho da Bíblia. Mas eu vou contar mais um. Você já ouviu quando eu falei que fechei minha loja de importados? As minhas lojas de importados. Por que eu fechei? Porque a única opção que me deram para tirar a loja do buraco, porque eu fui roubado, eu coloquei pessoas que eu achava que era da minha confiança e me roubaram, e Deus permitiu, porque eu estava em erro. Eu largava a igreja, não conhecia a graça ainda, e me danava para os Estados Unidos, passava lá 30, 40 dias, fazendo compra para a loja, quer dizer, dava mais importância à loja do que à igreja. Aí Deus disse, deixa estar que você vai ver o que vai acontecer. E quando eu abri os olhos, meu irmão,
O buraco estava fundo, muito fundo. Por isso eu posso exortar você e dizer, cuidado, cuidado. Ninguém diria que uma empresa daquela ia falir. A melhor importadora do Nordeste, não era de Pernambuco, não era do Nordeste. Até hoje, quando eu vejo as importadoras por aí, eu falo com minha mulher, puxa vida, a gente não acha uma que seja no nível que era a nossa. Quem olhasse, não pode falir, não tem como falir. Não tem. Vende muito, vai de vento em popa. Mas com Deus não se brinca. Com Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Eu brinquei, eu zombei, por isso que aconteceu. E quando o rapaz fez a auditoria e disse, olha pastor, só tem um jeito. E eu já trouxe a solução comigo. E já estava com a pasta na mão. O senhor vai trabalhar 2 anos com notas fiscais frias. Já trouxe aqui um contrato de uma gráfica que faz notas fiscais frias. O senhor vai passar 2 anos sem pagar imposto. E nesses 2 anos vai dar para o senhor tirar a loja do buraco. Tinha acabado de chegar a revelação da graça de Deus. Fazia 1 mês aproximadamente que tinha vindo a revelação da graça para o nosso ministério. Se fosse 1 mês antes, eu teria feito. Porque o que eu aprendi nessas seitas de corrente foi a ser desonesto, foi a sonegar imposto, foi isso que eu aprendi lá. Eu teria feito. Nem teria pensado 2 vezes. Porque lá eles diziam assim, não, isso não é problema não. Isso não é pecado não. Eles não roubam, eles não pegam nossos impostos e gastam, a gente está apenas evitando isso. Parece ter lógica, né? Mas como já tinha vindo a revelação da graça de Deus, e eu já comecei a entender o que era ser um cristão, eu fui categórico. Eu digo, só tem essa saída, só. Eu digo, então, vou fechar a loja. Mas se o senhor fechar, o senhor vai perder tudo. O senhor vai ter um prejuízo de mais de $300 mil. Era tudo que eu tinha, que ganhei, que multipliquei com loja, muito trabalho, muita viagem. Eu digo, está perdido. E não pensei 2 vezes. Veio família do Rio, meu sogro veio gente de tudo quanto é lugar, meu pai ligava, não faça uma coisa dessa, você está ficando louco, não jogue fora o que você adquiriu. Eu digo, já joguei. Eu quero ter a minha consciência em paz com Deus. Eu quero estar em paz comigo, em paz com Deus. E não pensei 2 vezes. Nós perdemos. Está ali a pastora Sandreli. Naquela época, $300 mil. Eu conheço gente que não quer perder nem R$100. Se pede uma oferta de R$100 na igreja, o Deus nos acuda. Parece que o mundo vem abaixo. $300 mil. Jogado pelo ralo, pelo esgoto. Mas eu havia decidido, eu não vou mais me conformar com o padrão desse século. Eu não vou fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Viver com honestidade. Doa a quem doer, custe o que custar. Amém? No próximo culto, domingo de manhã, eu vou me aprofundar mais nessas várias formas de Deus falar conosco. Nessas várias maneiras de Deus falar contigo, de Deus falar comigo, de Deus falar com cada um de nós. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus onipotente. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Fique de pé. Feche os teus olhos. Eleve o pensamento a Deus. Vamos fazer uma reflexão daquilo que Deus falou conosco agora. Às vezes a gente ouve e desliga logo a tomada. E daqui a 10 minutos nem se lembra do que Deus falou. Não pode ser assim. Não pode ser dessa forma.
É preciso que nós façamos uma reflexão. Como é que está a nossa vida? Nós temos apresentado o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós temos estado aqui na igreja todas as vezes que a igreja congrega. Não é que a gente não possa faltar nenhum culto. Às vezes tem problemas. Ainda há pouco o irmão ligou para mim, irmão Geraldo, disse: pastor, puxa vida, nem vou poder ir hoje, porque me colocaram numa escala à noite e já me escalaram para domingo. Se eu não conseguir trocar com algum colega, eu não vou perder domingo também. Então são coisas que fogem, né, ao desejo da pessoa, fogem ao controle dela. Mas se não houver nenhum desse tipo de coisa, nós temos que estar aqui, temos que estar presente na igreja. Eu já vi pessoas chegarem para mim e dizer assim: pastor, olha, eu vim hoje para o culto e eu só tinha o dinheiro da vinda. Daria para o senhor me emprestar um trocado até domingo? Puxa vida, que atitude bonita, né? Que atitude de fé, que atitude de temor a Deus, de humildade. Sabe, isso me emociona a pessoa fazer isso. Olha, mas vim. Se o senhor puder me emprestar R$5, R$10 até domingo, puxa vida, eu não empresto não, eu dou. Eu dou. Porque eu sei o quanto isto é agradável aos olhos de Deus. Como é que você tem esquematizado a tua vida? Segundo os padrões deste mundo? Para esse mundo, você sacrificar um domingo de sol é um absurdo. Um solzão desse, você vai para a igreja? Que isso, vamos para a praia, vamos tomar cachaça, vamos tomar uma cervejada gelada. Esse é o padrão desse mundo. O padrão desse mundo acha inconcebível que depois de um dia de trabalho, uma quarta-feira, você venha para um culto da igreja. Mas depois de um dia de trabalho, nesse calor que está fazendo, tu ainda vai para uma igreja? Não, se fosse para um barzinho ali tomar uma geladinha, mas para uma igreja, ouvir um pastor falar, negócio de Bíblia, negócio de Deus. Não, vamos para casa, vamos assistir o Big Brother, vamos assistir 10 mulheres e 10 homens do Vale Tudo, vomitando em cima da família. Vamos, esse é o padrão do mundo. Vamos se prostituir, vamos adulterar, vamos ser desonesto. Minta, tá todo mundo mentindo. Vamos consumir muito álcool. Estão aí as drogas. Se você cheirar uma cocaína, você vai ver como dá uma força para você. Você vai se sentir forte. Olha, a festa vai ficar melhor. Você vai ter maior alegria. Cheira. Esse é o padrão do mundo. A violência, o egoísmo, onde as pessoas só pensam em si mesma. É cada um puxando a brasa para a sua sardinha. É todo mundo vivendo a lei de Gerson, querendo levar vantagem em tudo. É todo mundo dizendo: não, farinha pouco, meu pirão primeiro. Um egoísmo que, olha, dá nojo. A avareza está aí, estampada na vida das pessoas. As pessoas são avarentas. Elas se apegam aos bens materiais. Se não tiver dinheiro em quantidade, olha, ela se sente desamparada, ela se sente desprotegida.
Se não tem um plano de saúde, ela acha que vai morrer à míngua, porque ela não crê em Deus. Ela não acredita que Deus será a sua provisão. Se não tem uma casa própria, se não tem um automóvel, e se tem, faz daquele automóvel seu Deus. Adora mais o automóvel do que o próprio Deus. É mais fiel ao apartamento, à fazenda, à casa de praia, do que ao próprio Deus. Não mede esforço, não mede sacrifício, não mede gastos. Mas se se tratar da igreja, aí a coisa fica difícil. Aí não tem dinheiro, não tem tempo. É um problema. Como é que você tem esquematizado a tua vida? Faça um exame da tua vida agora. Porque se você não tiver enquadrado dentro desse padrão dos céus, você nunca vai ouvir Deus falar. Você vê a igreja, você assiste o culto, você ouve uma pregação, mas você não ouve Deus. A palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro. Deus está falando e você não consegue ouvir. E Deus diz: siga o teu próprio conselho. Siga a dureza do teu coração. Examine-se o homem a si mesmo. Faça um exame da tua vida, minha irmã. Faça um exame da tua vida, meu irmão. Se tem alguma coisa que você precisa consertar, conserte agora. Fale com Deus. Diga: Senhor, eu estou errando nisso, nisso e nisso, mas eu vou me consertar a partir de hoje. Eu não quero me conformar com o padrão desse século. Eu não quero viver como a sociedade ímpia tem vivido. Eu não quero que os meus valores sejam os valores desse mundo, porque eu sou teu filho. Eu sou um eleito do Senhor. Os meus valores têm que ser os teus valores. Então fale com Deus agora. Fale com Deus em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo.